Olá, estamos de volta com o Senado agora. A Comissão de Infraestrutura aprovou o projeto que reduz impostos e contribuições federais sobre os painéis de energia solar. A proposta segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos. O projeto de autoria do senador Wilder Moraes, do DEM de Goiás, reduz o IPI, o PIS/PASEP e a COFINS incidentes sobre os painéis fotovoltaicos. A proposta foi aprovada pela Comissão de Infraestrutura. De acordo com os senadores que votaram sim, o Brasil precisa incentivar as fontes renováveis de energia. Entendemos que os incentivos propostos nesse projeto podem dinamizar a produção alternativa de energia, menos dependente do petróleo e de outras fontes poluidoras, como cada vez mais caras e prejudiciais ao meio ambiente. O que mais me espanta, senador Blair, é que às vezes tem um bocado de gente querendo cobrar 17 de nada, ou arrecadar de nada. Eu não tenho uma atividade produtiva, por exemplo, para os principais componentes, atividade de produção, melhor dizendo, dos principais componentes da energia solar no Brasil. Não tenho. Então eu preciso criar mecanismos para isso acontecer. É preciso, portanto, se dar um incentivo, porque senão eles não se encorajarão e preferirão investir em outras fontes de energia. O atraso na execução da usina de Belo Monte levou o Senado a reinstalar a subcomissão temporária de acompanhamento das obras, vinculada à Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle. Localizada no Pará, Belo Monte deveria ter entrado em operação no início deste ano. O plano de trabalho dos senadores deve ser votado na semana que vem. Nós vamos fazer, evidentemente, uma visita no sítio onde está sendo implantada Belo Monte, acompanhar a execução das obras e, em especial, a execução das condicionantes, ou seja, das obras que foram exigidas a quando foi dada a licença de instalação, para mitigar os impactos nos municípios que sofrem mudanças com a implantação da usina. O debate sobre a crise hídrica está entre as prioridades de trabalho da Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas neste ano. Daqui a pouco, às 14h30, o colegiado ouve o presidente da Agência Nacional de Águas, Vicente Guilho, e os ministros da Integração Nacional, Gilberto Ock, e das cidades, Gilberto Kassab. Vão aqui nos falar como é que o governo federal está estruturado do ponto de vista de enfrentar esse desafio de fazer a oferta de água para a população brasileira, passando pela legislação, saber o que é que precisa ser aperfeiçoado, melhorado, quais são as lacunas que precisam ser preenchidas, porque é evidente que nós estamos vivendo uma falta de planejamento. Na realidade, nós não temos uma carteira de investimento, nós não temos um plano decenal de investimento, nós não temos uma seleção e uma priorização das obras que devem ser realizadas para evitar a situação que hoje nós nos encontramos. É um absurdo conviver com racionamento de água na principal cidade do Brasil e é um absurdo, depois de mais de um século, o Nordeste ainda conviver com restrição de oferta d'água, sobretudo para as populações da zona rural. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo reuniu secretários estaduais de Fazenda em uma audiência pública. Os participantes discutiram a guerra fiscal entre os estados e apontaram rumos para resolver o problema. Pela proposta do Conselho Nacional de Política Fazendária, fica mantida a alíquota final de 4% para produtos que saem do Sul e do Sudeste. A mesma porcentagem se aplica às mercadorias do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo, com destino às demais regiões, exceto produtos agropecuários e industrializados, que terão alíquota de 7%. No caso do gás boliviano, que passa por Mato Grosso do Sul, e dos produtos da Zona Franca de Manaus, o ICMS cai de 12% para 10%. Para os bens de informática, chega a 7%. E os empresários têm uma conversa com o governo e têm uma conversa com a gente separado. E na sua percepção, na percepção deles, é que isso seria altamente prejudicial. Todos os produtos terão na Zona Franca de Manaus, nessa estrutura, uma situação melhor do que hoje.
ganharão 1 ponto percentual em relação ao Sul e o Sudeste e ganharão 3 ou 6 pontos percentuais em relação ao Norte e Nordeste. O objetivo da proposta do CONFAZ é pôr fim à chamada guerra fiscal. É uma política totalmente prejudicial ao país. No curto prazo, ela gera emprego e desconcentra relativamente a atividade industrial, o investimento como um todo, mas no médio prazo ela diminui o total dos recursos arrecadados pelos estados, deteriorando as contas públicas. No longo prazo, há o retorno da concentração industrial nos estados mais desenvolvidos. É hoje o acordo possível, mas no futuro, concluída a transição para as novas alíquotas interestaduais, deveríamos caminhar para a eliminação completa da alíquota interestadual do ICMS. O relator do projeto de resolução 1 de 2013, Wellington Fagundes, anunciou que no dia 19 de maio, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, vai se reunir com senadores para tentar chegar a um consenso sobre o tema. Aprovada na Comissão de Direitos Humanos, lei que beneficia deficientes visuais. Os senadores também discutiram a inclusão de idosos na educação de jovens e adultos. A Comissão de Direitos Humanos aprovou, em caráter terminativo, um projeto de lei do senador Álvaro Dias que obriga as instituições bancárias a disponibilizarem teclados em braille ou comunicação por voz nos terminais de autoatendimento. Também foi aprovado um projeto do Senado que modifica a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, incluindo os idosos na modalidade de educação de jovens e adultos, o EJA. Eu venho apresentar hoje essa Comissão de Direitos Humanos uma solicitação de acompanhamento de um caso muito singular e que fere profundamente os direitos humanos, a integridade humana e também os direitos das mulheres. Durante a reunião deliberativa, a senadora Gleisi Hoffmann denunciou uma grave ofensa aos direitos humanos contra uma manifestante do movimento dos professores em greve no Paraná. O senador Paulo Paim colocou em votação e foi aprovado o requerimento para que uma subcomissão possa apurar os fatos e tomar as providências necessárias junto às autoridades daquele estado. Os DJs podem ter a profissão regulamentada. Projeto nesse sentido foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado. A matéria ainda precisa ser votada pelo plenário. Para trabalhar como DJ, vai ser necessário ter registro profissional junto ao Ministério do Trabalho. Pelo projeto, a jornada desses profissionais ficou estabelecida em 6 horas diárias e 30 semanais. O texto permite ainda a atuação de DJs internacionais no Brasil, desde que a permanência no país seja inferior a 60 dias. O relatório do senador Marcelo Crivella prevê curso técnico de formação, mas retira a necessidade de 800 horas aula. A carga horária será definida pelo Ministério da Educação. Agora os DJs vão ter as garantias que as demais profissões têm. Salário compatível, vão ter assistência médica, vão trabalhar por um determinado período, vai ter um horário para que seja cumprido, os direitos trabalhistas. Também aqueles que já exercem a profissão há 5 anos, na data se a presidenta sancionar, terão as garantias. A partir daí, aqueles que desejarem exercer a profissão deverão ter a sua formação. Serão lidas na sessão plenária desta tarde as 4 representações apresentadas ontem pelo senador Fernando Collor contra o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Em uma das representações, o senador afirma que Janot teria agido sem critério na abertura de processos contra investigados da Operação Lava Jato. Collor está entre os políticos que são alvo de inquérito a pedido de Janot. Em outra, Collor acusa Janot de abuso de poder por ter requerido busca e apreensão no gabinete do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que também está na lista de investigados. O Procurador-Geral da República é acusado ainda de autopromoção e de desperdício de dinheiro público. Collor alega que membros do Ministério Público têm feito uso de passagens e diárias de forma abusiva, com autorização do Procurador-Geral. Em todos os casos, o senador Fernando Collor pede que a mesa diretora do Senado crie comissão especial para analisar a admissibilidade das denúncias.
Depois de lidos em plenário, os pedidos serão encaminhados à Advocacia Geral do Senado, que vai avaliar se as representações têm procedência. O parecer será analisado, então, pela mesa diretora do Senado Federal. O Senado agora volta a qualquer momento com outras notícias. E se você quiser receber informações da programação da TV Senado, se inscreva no nosso canal do YouTube. Acesse youtube.com/TV Senado. Até a próxima.